Olá, graça e a paz em nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua casa, na sua vida, no meio da sua família. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero meditar com você, trazer um versículo, na verdade, um pequeno capítulo da palavra de Deus para nos fortalecer nesta manhã, não é verdade? Nós vivemos tempos difíceis e é hora de nós nos apegarmos ao Senhor, é hora de nós escondermos no pavilhão, né, no secreto de Deus, na palavra, firmar os nossos pés na palavra de Cristo. Glória a Deus, aleluia, porque só Ele pode nos livrar do inimigo das nossas almas. A palavra de Deus diz em Efésios 6, no capítulo 11, revesti-vos da armadura de Deus. Por quê? Para que nós possamos estar firmes, né, contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta, meus irmãos, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e potestades, né, príncipes das trevas, né, contra as hostes espirituais da maldade que tem agido nesse século, né? E ele tem usado os seus servos, né, para tentar nos parar, para tentar nos destruir, para tentar roubar, né, a nossa vida, o nosso lugar. Mas Deus é o nosso socorro. Deus é o que nos livra, né? Então eu quero deixar aqui um pequeno Salmos, né? Salmos de número 24, que diz assim: se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, né? O laço se quebrou e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Deus, meus irmãos, tem o poder de nos livrar, né? A nossa luta não é contra na carne nem o sangue, né? Contra as potestades, como eu disse aqui, contra os principados, contra os príncipes que agem nas regiões celestes, as hostes, né, espirituais da maldade que tem hoje, meus irmãos, se multiplicado no coração do homem. O homem tem se deixado levar, o coração do homem tem sido um lugar, né, de fermentação, de seta diabólica que é lançada pelo inimigo, né, contra os filhos de Deus, contra aqueles que é fiéis. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor será como montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nada vem atingir, né, meus irmãos? Nada vem angustiar, né? Por mais que a pessoa seja atacada, por mais que o crente, o fiel seja atacado, né? Mas ele tem, o seu coração é cauterizado pelo Pai, o Filho, pelo Espírito Santo de Deus. E ele não sente, né? E ele não sofre, porque ele sabe que é obras do inimigo. E o crente, meus irmãos, como é que o crente luta contra as hostes espirituais da maldade, né? Como é que o crente? É joelho no chão, é oração, é jejum. É quando nós nos colocamos na presença de Deus. E por que que o crente se sente seguro? E por que que o crente se sente em paz, né? Porque ele sabe da sua fidelidade com Deus. Ele sabe, né, do que ele tem vivido, da sua intimidade com Deus. Ele sabe, né, do seu coração íntegro. E ele sabe que Deus é fiel para recompensar. Ele sabe que Deus é justiça. Então, ele se sente seguro. Glória a Deus, aleluia. Então, vale a pena a gente ser fiel a Deus. Vale a pena a gente andar nos caminhos de Deus. Ter integridade, ser verdadeiro, né? Vale a pena, né, nós andarmos com Deus, né? Fazendo a palavra de Deus, firmando os nossos pés na palavra de Deus, guardando a palavra de Deus em nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus firma os meus pés. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para os meus caminhos.
Como? A palavra de Deus me faz enxergar o que é verdadeiro, o que é real. A palavra de Deus me faz enxergar o que é reto, o que é incorreto. A palavra de Deus me faz enxergar o que é verdadeiro. O Espírito Santo de Deus nos faz ficar centrado, firmes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aqui no livro de Salmos, de número 27, diz assim: o Senhor é a minha luz. Isso é a palavra de um homem fiel, meus irmãos. Isso é a palavra de um homem que tem o que dizer diante de Deus, que tem testemunho diante de Deus. Isso é a palavra de um homem que tem argumentos diante do Senhor, né? Ele chegou e diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, meus irmãos, quando nós temos certeza que Deus é conosco, nada pode nos abalar. Quando nós temos uma comunhão com Deus, nada pode nos abalar. Porque, olha, meus irmãos, nada é mais importante do que a nossa comunhão, né? Do que a nossa intimidade com Deus. Nada pode ser mais importante do que isso. Nem as perseguições, nem as afrontas do inimigo pode tirar a nossa paz e a nossa comunhão com Deus. Porque nada mais é importante do que nós estarmos ligados em Deus com essa confiança. Aqui no versículo 3 de Salmo 27, no versículo 3, olha só. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Aqui no versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Isso que vale a pena, isso é que é a alegria do crente, isso é que é a satisfação do crente. Isso, meus irmãos, é que nos faz ter vontade de conhecer esse Deus todo-poderoso da nossa vida. O que pode nos afrontar, igreja? O que pode tirar a nossa paz quando nós estamos diante de um Deus desse? Como diz aqui, o Senhor é a luz da minha salvação. A confiança, né, meus irmãos? A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Isso é maravilhoso, isso é você ter paz, ter consciência tranquila, é você ter coração tranquilo, é você ter certeza que tem um Deus de justiça na tua vida. Vale a pena buscar esse Deus e andar corretamente. E andar, meus irmãos, corretamente. Vale a pena estar na presença de Deus e guardar a palavra de Deus, cravar ela no nosso coração. Ser fiel, porque a segurança, a confiança só existe na vida daquele que é fiel. Quem anda nas trevas, né? Quem anda nas hostes da maldade, com maldade no coração, né? No coração, com seta diabólica fermentando no seu coração, ele se angustia, ele não tem segurança, porque ele não tem segurança nas suas próprias ações. Ele não tem segurança pelas suas obras, né? Pelas obras má que ele tem praticado. Ele não tem segurança em Deus. Mas aquele que tem obras boas diante de Deus, aquele que tem consciência tranquila, coração limpo diante de Deus, tem segurança, né? Porque tem um lugar secreto onde ele pode se esconder. A palavra do Senhor diz aqui, olha, eu vou repetir o capítulo 5. Porque no dia da adversidade esconderá no seu pavilhão. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, né? No oculto do seu tabernáculo me esconderá e me porá sobre uma rocha. Que maravilha, ó Deus misericordioso. Que isso seja na tua vida, meu irmão. Se você está passando por lutas, perseguições, calúnias, se você está sendo perseguido, e você anda fiel com Deus, e você tem um relacionamento com Deus, você tem consciência tranquila, você tem coração tranquilo, meus irmãos, creia que há um Deus de justiça na tua vida, há um Deus que não te desampara, né? Ainda que o mundo inteiro se levantar contra ti, como eu acabei de ler, né? Aqui, como eu acabei de ler, ainda que um exército te cercar, você não deve temer, o teu coração não temerá. Se você for fiel a Deus, tiver consciência limpa, tiver um coração reto, você estará seguro,
você se esconderá no pavilhão de Deus, né? Ainda que a guerra se levantar contra ti, você tem um Deus que te defende, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que te esconde no pavilhão, no oculto, né? Do seu tabernáculo. Creia no Senhor, creia no Senhor. Pode ser que tudo à sua volta está contra ti, né? A palavra de Deus diz que uma mãe e um pai podem desamparar o seu filho, mas ele nunca desamparará. Uma mãe, meus irmãos, pode desamparar o seu filho, pode abandonar o seu filho, mas Deus diz que ele não desampara, que ele não abandona aquele que é fiel, aquele que é reto, aquele que tem uma vida íntegra. Essa é a nossa confiança para com Deus, né? Essa é a confiança que nós temos, para que nós devemos ter para com Ele. Glória a Deus, a comunhão. Que Deus possa te abençoar. Guarda essa palavra no teu coração. Você não está só, né? O mundo pode se levantar contra você, mas você não está só. Deus é poderoso na tua vida, Ele te livrará, né? O mundo está no controle das mãos dEle. Tudo está no controle das mãos dEle, né? Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Muitas pessoas pensam que Deus não ouve a oração, mas Deus ouve. Ele ouve tudo. Ele vê tudo. Tá, meus irmãos? Ele vê tudo, mas Ele age de acordo com as nossas obras. Ele age de acordo com a nossa intimidade com Ele. Ele ouve a nossa oração se nós ouvirmos a Ele. Amém? Se nós darmos ouvidos ao que Deus tem falado conosco, aí Ele ouve a nossa oração. Mas nada passa despercebido. Tudo está no controle dEle. Amém? Que Deus possa te abençoar hoje sempre, né? Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar a tua vida. Você que recebe essa palavra no teu coração, diz amém. Se inscreva no canal e Deus te abençoe. Amém?